Olá! Hoje nós vamos debater sobre a ideia de tirania e a ideia de tiranicídio. Para a gente entender o que é a tirania, primeiro a gente precisa voltar um pouco na discussão do vídeo passado, em que a gente desmontou a ideia de absolutismo. Na parte final do vídeo, eu expliquei um pouco sobre as bases que fundamentavam a política e o poder em grande parte da Europa no período moderno. Essas bases, que davam legitimidade aos governos, estavam necessariamente ligadas à noção de que o rei ele é um servidor da comunidade política. Ou seja, a comunidade política recebia o poder de Deus e transferia esse poder para o rei, num chamado pacto de sujeição. É um termo latino que era entendido como pactum subjectionis, que ao receber o poder político proveniente de Deus, o conjunto da sociedade aclamava o rei, abrindo mão do seu poder político para que esse monarca, para que esse rei pudesse bem governar a república, bem governar a comunidade política. Esse funcionamento político tinha como base as obras de Cícero, que se propagaram pela Europa no final da Idade Média, em especial De Republica, De Legibus e De Officis, e também a influência do que era chamado de Nova Escolástica, que tinha como principal referência Tomás de Aquino. Se esse pacto fosse quebrado, ou seja, se esse rei, por algum motivo, deixasse de bem governar o conjunto da sociedade, deixasse de governar em prol da comunidade política e passasse a governar para os seus desejos privados, esse governo monárquico, contratual, se degeneraria no que se convencionou chamar de tirania. A tirania ocorria, então, quando esse pacto entre comunidade e governante era rompido pelo governante. E onde, então, o tirano ele passa a governar para os seus e passa a governar para os seus próprios interesses. A tirania ela pode ser classificada de duas formas. A primeira, quando o governante, o rei, ele é aclamado pela sociedade, pela comunidade política e rompe o contrato e não governa para o bem da comunidade política, para o bem da sociedade. A segunda forma de tirania é quando ele sequer é escolhido pela comunidade, quando ele sequer é aclamado pelas populações, ocorrendo um jeito ou outro de manifestação tirânica ou despótica pelo governante, ele, ao romper com o contrato, essa comunidade política, ela acaba ficando desobrigada de obedecê-lo, ou seja, ela acaba não precisando mais manter-se submissa ou manter o pacto de sujeição que havia feito anteriormente. O tiranicídio, então, seria uma das formas de combate à tirania. O que significa o tiranicídio? Seria o ato de matar o tirano, o ato de acabar com a vida do tirano. E isso, antes de ser um crime, se torna
em um serviço ao bem comum, se torna um serviço à comunidade política, que está sendo tiranizada por esse governante que se degenerou e rompeu com o pacto de sujeição. Tomás de Aquino fala o seguinte: aquele que despoja um homem, ou o reduz à servidão, ou o mata, merece uma pena máxima, que é a morte, no juízo dos homens, e a condenação eterna no juízo de Deus. E ele vai além. Tomás de Aquino continua: o domínio dos tiranos não pode ser de longa duração, porque é odioso à multidão. Não pode, em verdade, conservar-se por muito tempo, o que repugna aos desejos de muitos. Raro passa alguém a vida presente sem ter que sofrer alguma adversidade. Não pode, porém, no tempo adverso, faltar ocasião de se insurgir contra o tirano, e, advinda a ocasião, não faltará entre muitos, pelo menos um que não se aproveite dela. Ora, o povo acompanha simpaticamente o insurreto. Nem facilmente carecerá de resultado o que se realiza com o favor da multidão. Destarte, dificilmente pode acontecer o alongar-se o domínio do tirano. Juan de Mariana, ao falar do tirano, ele faz a seguinte afirmação: quando, deixado de lado os sentimentos de humanidade, se convertem os reis em tiranos, devemos, como se fossem feras, dirigir contra eles nossos dardos. Então, o Juan de Mariana também vai exortar as populações que estão sob a tirania de se colocarem contrárias aos seus déspotas. Para Juan de Mariana, o tiranicídio deve ser a última prática aplicada. Contudo, se não houver outro remédio a não ser tirar a vida do déspota, do tirano, isso deve ser feito para salvaguardar o bem comum da comunidade. Francisco Velasco de Gouveia, partidário da Restauração, disserta sobre a prática do tiranicídio em sua obra Justa Aclamação ao Sereníssimo Rei de Portugal, Dom João IV. Para Velasco de Gouveia, o tiranicídio ele deve ser aplicado. A única ressalva que ele faz é que se esse rei, se esse governante, ele chegou ao poder de forma legítima, ou seja, através daquele contrato, através do pacto de sujeição, de transferência do poder da comunidade para o rei, antes da execução, ele deve ser julgado. Caso ele seja confirmado culpado, o tiranicídio pode ocorrer. Caso esse déspota tenha tomado a comunidade política de assalto, ou seja, invadido, sem nunca ter havido um contrato, então o tiranicídio pode ocorrer. Ele fala com todas as palavras: o povo pode licitamente matar ao rei, que por algum dos ditos dois modos for tirano. E somente a diferença que fazem é que, sendo verdadeiro rei, ocupando com justiça o reino, mas tirano no governo, o não poderão matar antes de ser dada a sentença contra ele, salvo quando o fizer alguma pessoa particular do reino, em sua própria defensão natural, defendendo a vida que ele injustamente lhe quisesse tirar. E, pelo contrário, sendo tirano, na ocupação do reino, por não ter título justo dele, o podem matar ainda antes de o haver sentença. Obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Eu sou Rodrigo Franco, doutor em História Social pelo programa de pós-graduação em História Social da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Curta o vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho e comente sugestões, dúvidas, vídeos que você gostaria de assistir aqui no canal. Aqui embaixo também vão estar alguns links sobre artigos que eu produzi e livros que eu publiquei.